Olá, gente, boa noite, boa tarde também. Sempre fico confundido esse horário, mas é isso. Olá a todos e todas. Meu nome é Fernando Nicolas, sou coordenador da unidade do Mais Nós em São João de Meriti e hoje vou estar fazendo a mesa da nossa aula, que é Resistências da Baixada, 140 anos do Almirante Negro. Para quem não conhece, o Almirante Negro é João Cândido, né? Que foi um morador ilustre de São João de Meriti. E a gente vai estar fazendo a live de hoje do Mais Nós com um professor, diretor da companhia CERN, Vinícius Baião, que produziu uma peça ano passado sobre João Cândido e sobre a sua história. E aí acho que hoje ele vai falar um pouco mais sobre a história de João Cândido e também um pouco sobre a questão de termos uma história muito grande na Baixada Fluminense de heróis que a história não conta, né? E é isso, hoje a gente vai saber um pouco mais sobre esses personagens que às vezes não são colocados nos livros de história e que são muito essenciais tanto para a história quanto para várias questões. E aí o Vinícius, quando quiser, acho que já Opa, pode. tá me ouvindo? Que eu tô achando que tá travado aqui, tá não? Ouvindo sim, tô ouvindo, tô ouvindo. Ah, então tudo bem. E aí, Fernando, tudo bem? Tudo. Falar um pouquinho sobre o João Cândido, Aí né? acho que, Vinícius, você pode. Isso. Aí acho que você pode ir falando agora um pouco sobre a história do João Cândido e acho que contando um pouco da história também dessa construção da peça também, que acho que é importante, né? A gente falar um pouco sobre isso, né? Você deu uma luz sobre uma história que às vezes poucas pessoas conhecem e não só isso, né? Você fez apresentações não só na cidade do Rio, mas também fez apresentação, por exemplo, numa praça em São João de Meriti, né? E além disso, em outros locais da Baixada Fluminense, mas isso é mais essencial. Você fez uma apresentação, por exemplo, nas ruas e tal. Acho que isso é importante também para dizer que a gente também está ocupando as ruas e praças da cidade, contando as histórias Exatamente. que às vezes os livros não contam, né? História que, como diz o Samba da Mangueira, as histórias que a história não conta, né? Isso aí. É, Aí acho que você é, pode ir começando, Vinícius. então, João Cândido é um herói nacional, um herói popular, é um herói que ano passado completou 50 anos de sua morte e ele entrou de fato no livro de heróis do estado do Rio de Janeiro. E há um processo também para que o nome de João Cândido Felisberto seja incluído no livro de Heróis da Pátria, né? Heróis Nacionais. E é uma figura fundamental na luta pela igualdade racial, na luta contra a desigualdade no nosso país, e que teve ao longo de sua história, sua trajetória sendo intencionalmente apagada pelos Brasis oficiais. Então, relembrar a história de João Cândido, ano passado, pela Companhia CERN, era isso, era trazer a figura desse herói nacional, um herói negro, um herói popular, né, para as ruas, né, do Rio de Janeiro, para as ruas do Brasil, para que a gente possa falar sempre mais sobre essa figura. E o projeto se chama Turmalina 1850, porque é o último endereço onde João Cândido morou. João Cândido morou por algumas décadas na cidade de São João de Meriti, onde o Fernando coordena o pré-vestibular, né? E a rua que ele morou era a Rua Turmalina. Como muitas ruas em São João, não tem número, né, as casas, é só lote e quadra. Então é Rua Turmalina, lote 18, quadra 50. Então daí veio o título do espetáculo, Turmalina 1850, que era uma forma de também de a gente marcar territorialmente. Né? Muitos meritienses nem sabem que João Cândido viveu em São João, que passou pelas nossas terras, que pisou as mesmas ruas, o mesmo chão que cada meritiense pisa todos os dias em sua vida. Então, por conta disso, a gente fez questão de batizar o espetáculo com esse nome, né?
Turmalina 1850. E nós criamos uma trajetória com uma estreia tripla. Em vez de a estreia ser uma só, fizemos 3 estreias. Uma na cidade de Encruzilhada do Sul, lá no interior do Rio Grande do Sul, que é a cidade natal de João Cândido. Ele era gaúcho, filho de escravizados. Depois nós fizemos uma apresentação em São João de Meriti, que é a sua última cidade, onde ele morou, onde seu filho e seus netos continuam morando até hoje. E fizemos uma também na Praça 15, ali no Paço Imperial, que é a beira da Baía de Guanabara, que é onde aconteceu a Revolta da Chibata, né, que tornou João Cândido conhecido para o Brasil inteiro, quando ele liderou os marinheiros negros contra o que alguns historiadores dizem como ainda um resquício da escravidão dentro do país, porque os marinheiros negros eles recebiam castigos físicos, eles apanhavam, né, a chibata, a revolta da chibata por conta disso. Além da carne podre que eles comiam, da comida podre que eles comiam, não tinham qualquer direito, e eles tinham essa questão de receber castigos físicos pelas suas faltas. Então, por conta disso, nós fizemos essa estreia tripla nesses 3 lugares diferentes. Se a gente começar a pensar a trajetória de João Cândido, a gente vê que ela foi intencionalmente apagada pelos Brasis oficiais, porque ter uma figura de um líder popular que organizou um movimento como a Revolta da Chibata, e organizou mesmo, não foi um rompante, que aconteceu, não foi simplesmente um levante, foi uma revolta, uma revolta organizada durante algum tempo, durante alguns meses, esses marinheiros se organizaram para poder fazer a Revolta da Chibata, que parou o país durante alguns dias, né? Apontou os canhões dos navios da Marinha Brasileira ali para onde hoje é a LERJ, né? Que naquela época era o Congresso Nacional, né? Lembrando que a capital do país era o Rio de Janeiro naquela época, e os canhões apontados para a sede do governo, né? Para o Congresso Nacional da época, e fez o país parar. E a gente for lá atrás, né, a gente vê assim, que a Marinha não era uma instituição que ela tinha muito protagonismo, vamos dizer dessa maneira, que havia uma briga muito grande entre as Forças Armadas, e a gente tinha um exército que ele era republicano, né, sem pensar que os primeiros presidentes, todos oriundos do exército, nós tínhamos ainda uma marinha monarquista. Então havia uma rivalidade entre essas 2 instituições, e os marinheiros que eram levados para a marinha nessa época, a maior parte deles eram formados por pessoas que eram presas, por pessoas que não tinham muita relevância na sociedade, né? E aí eles eram levados para a marinha como forma de punição. Deixando claro que eu não sou professor de história, sou professor de língua portuguesa, então talvez um desvio ou outro histórico eu possa cometer aqui, mas eu estou falando em fruto de toda a bagagem de estudo que nós fizemos para a montagem desse espetáculo, né? Foram meses que nós ficamos debruçados em livros, em filmes, em vídeos sobre João Cândido. E aí, como eu estava falando, João Cândido ele é levado para a Marinha ainda no Rio Grande do Sul, e aí tem algumas histórias que a gente não sabe até que ponto quais são verdadeiras e quais não são, mas uma das mais recorrentes é porque ele brigou com o filho do dono de umas terras lá na sua cidade natal, onde seus pais haviam sido escravizados, onde seus pais trabalhavam, e ele brigou e deu umas bolachas em um dos filhos, né, do dono lá da terra. E aí, por conta disso, ele foi levado para a Marinha como forma de punição, para poder aprender, como diz alguns livros, poder a ser gente, a ser homem, e como forma de punição ele foi levado para a Marinha arrancado de seus pais, isso com 14 anos de idade. Com 14 anos de idade, ele se separa dos seus pais e é levado para a Marinha. Isso, ele nasceu em 1880, a gente está falando de final do século XIX ainda, né? E aí ele faz uma carreira na Marinha, vamos dizer assim, eu nem sei se essa palavra carreira é uma palavra tão importante, tão a mais adequada, mas ele vai levando sua vida na Marinha e ele sempre foi muito bem quisto pelos oficiais,
porque, como eu falei no início, vários desses marinheiros eles eram levados à força para a Marinha, e eles não gostavam de estar na Marinha, né? João Cândido não, João Cândido se apaixonou pela Marinha, se apaixonou pelo mar, então ele tinha uma questão de compromisso com a instituição, ele trabalhava, ele gostava muito de estar no mar. E aí, em 1906, mais ou menos, o país compra, né, os encouraçados, né, que eram aqueles grandes navios de guerra que a Inglaterra produzia. E só chega no Brasil em 1910, né? Mas o governo Rodrigues Alves, o presidente Rodrigues Alves faz essa compra desses navios e chega um momento que João Cândido ele é levado para a Inglaterra para acompanhar a construção desses navios. Então, ele vai, junto com outros marinheiros, acompanhar a construção desses navios lá na Inglaterra. E lá que se dá toda esse entendimento do seu papel social do marinheiro, né? Porque ele dá de cara lá com uma marinha onde os marinheiros eram sindicalizados, tinham direitos, não recebiam castigos físicos. E aí ele pega e faz essa comparação. Eles fazem a mesma função que nós fazemos. Por que aqui eles são respeitados e nós, lá no Brasil, por qualquer coisa, nós somos, né, nós somos castigados fisicamente? Para ter uma ideia, se um marinheiro fosse pego num barco com uma garrafa de cachaça, por exemplo, tendo bebido ou não ainda, ele recebia esses castigos físicos, né? Essas chibatas. E os marinheiros negros, né, que recebiam isso. Então, quando ele volta para o Brasil, para começar, como ele acompanhou a construção dos navios, ele aprende a manejar aqueles navios, né? Então, ele é um dos poucos que tem a capacidade de manejar aquelas grandes armas de guerra que eram os encouraçados, né? O encouraçado Minas Gerais e o encouraçado São Paulo. Quando ele chega no Brasil, ele começa a fazer esse movimento de organização dos marinheiros contra a chibata. Para falar a verdade, nem começa no Brasil, isso começa lá na Inglaterra mesmo. Lá começa esses primeiros movimentos, né? E quando chega no Brasil, isso cresce e foram meses mesmo, onde estavam sendo organizados esse movimento, essa revolta da chibata. O presidente já era Hermes da Fonseca, estava assumindo a presidência do Brasil na época, o Hermes da Fonseca, e os marinheiros estavam já se organizando para que em novembro, início de novembro, perto da proclamação da República, ali perto do dia 15 e tal, eles tomassem os navios, né? E aí tinha já as tarefas, quem ia tocar a ação em cada um dos barcos, tudo isso. Aí depois eles sai do dia 15, planejam mais ou menos para o dia 24, dia 25 de novembro, para poder começar a revolta. Acontece que, nesse período, o Marcelino, né, que era um marinheiro na época, ele é condenado a 250 chibatadas. Condenado a receber 250 chibatadas. E isso feria até o próprio código. O código da época dizia que o máximo que era permitido eram 25 chibatadas. Ele é submetido a um castigo de 10 vezes mais, né? E aí, nisso, é antecipada a revolta da chibata antecipada. Eles tomam os navios, prendem os oficiais, né? Chegam a disparar um dos canhões para a cidade do Rio de Janeiro, para a capital federal, e começa esse movimento que parou o país, né? Parou o país. Negociações, né, com o governo, tudo isso. E aí eles caem num golpe, numa trapaça do governo federal naquela época, que eles aceitam uma anistia. Né? Uma anistia, eles entregariam os navios, todos seriam anistiados, e não teria mais castigos físicos, essa questão toda. Aí, logo depois que eles entregam os navios, eles são todos presos. E aí, dias depois, é assinado um decreto onde a Marinha poderia expulsar de seus quadros qualquer marinheiro, qualquer marujo que fosse considerado inadequado, fosse considerado desimportante para a instituição.
Ou seja, aquela anistia que tinha sido negociada com o governo, ela vai por água abaixo, porque o governo pode simplesmente agora expulsar todos os marinheiros revoltosos, né? Então a gente vê como que essa construção é feita, né? Desde sempre pelos Brasis oficiais. Passa um tempo, tem um outro levante, que aí alguns historiadores dizem que esse outro levante ele foi armado, que não foi feito pelos marinheiros, o próprio João Cândido diz que não foram eles que foram feitos, não foram eles que fizeram, mas foi o suficiente para a Marinha pegar e prender todo mundo. Então prendeu todos aqueles marinheiros revoltosos e levaram para a Ilha das Cobras. Lá eles ficaram presos num buraco, onde só tinha uma saída de ar, onde não tinha luz, era só uma luz, pequena luz do sol que entrava, e eles não tinham acesso a nada, então eles faziam suas necessidades físicas ali, dentro de um barril. O barril acabou virando, então, inundou aquilo de urina, de fezes, um cheiro insuportável. Eles gritavam o tempo inteiro, eles batiam nas grades para poder acalmar, vamos dizer assim, para poder fazer com que eles calassem a boca. Foi jogado cal ali dentro. Água com cal, para tirar o cheiro e para tudo isso. A água secou, o cal subiu. Imagina aquele inferno, né? Entrou pela respiração de todos. E no final, eu não lembro o número exato agora, mas tem um depoimento do João Cândido, eu posso depois até procurar no livro aqui. Todos os marinheiros praticamente morrem, ficam só 2 vivos, se não me engano, 2 ou 3 desses que estavam aprisionados vivos, entre eles João Cândido. E aí, depois disso, João Cândido é levado, ele ouvia as vozes dos companheiros mortos naquele momento, tudo isso. Ele é levado para um hospício, né, internado, ele fica internado durante um tempo. E aí tem a figura de um nome importantíssimo para o movimento negro, que é o doutor Juliano Moreira, né, e ele que cuida do João Cândido ali em Botafogo, né, onde tinha aquele hospital psiquiátrico. E João Cândido fica uns 2 anos ali, mais ou menos, depois que, quando ele sai dali, ele é oficialmente expulso da Marinha. Então, ele acaba ele consegue fazer uma revolta. Tem um depoimento lindo de um marinheiro que depois encontra João Cândido e fala que eles eram muito gratos, João Cândido, porque eles já comiam bem, eles não recebiam castigos físicos e eles sabiam que era por conta da luta que lá em 1910 João Cândido tinha empreendido, tinha liderado, né? E aí João Cândido, pobre, já com mulher, com filha, com tudo isso, João Cândido vai trabalhar no porto como pescador. Ele não conseguia se afastar do mar, tinha uma paixão muito grande pelo mar. Então ele trabalhava primeiro como pescador, depois perdeu o barco, começou a trabalhar na descarga de peixe, né, na Praça 15. Tem algumas tragédias pessoais na sua vida. Uma de suas esposas bota fogo no próprio corpo, né, enseada de Botafogo, na frente da praia de Botafogo, e morre na frente de uma filha. E aí isso mexe muito com ele, com a própria filha. Depois, quando ele já está morando em São João, uma das suas filhas repete o gesto da mãe, põe fogo no próprio corpo à beira do Rio Pavuna. Né? E ele vai para São João. A gente fez uma entrevista com o Candinho, que hoje é o único filho vivo dele, e não é uma questão de escolha, é onde o dinheiro dá para pagar um lugar para morar. Muito pobre, expulso da Marinha, sem profissão, né, tendo que trabalhar na descarga de peixe. São João era um lugar que tinha a linha do trem, que conseguia fazer com que ele chegasse até a Praça 15, né, para poder trabalhar à noite na descarga do peixe, e era mais barato. Então é aí que se cruzam os caminhos de João Cândido e de São João de Meriti. João Cândido, que nasceu dia 24 de junho, né, no dia de São João Batista, padroeiro da cidade. E aí são anos dessa maneira, ele é esquecido por muito tempo, até que um fotógrafo, uma vez, de um jornal, o encontra nesse trabalho na descarga de peixe, e aí faz uma matéria grande sobre ele. Quando o Brizola foi governador do Rio Grande do Sul, o Brizola tentou resgatar essa sua imagem, sobre a sua memória, né? Ele vivo ainda,
E aí o João Cândido chegou aí, lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, recebeu uma homenagem do governo gaúcho, ser inaugurado um busto, né, em homenagem a João Cândido. Chegou lá, a Marinha local não permitiu, a Marinha tem essa campanha, esse movimento permanente de perseguição a João Cândido, tanto que o nome, né, Almirante Negro, isso quem diz é a gente, é cultura popular. Aldir Blanc, João Bosco, aquela canção linda, Mestre Sala dos Mares, dá a João Cândido o título de marinheiro, de almirante negro, mas ele não era almirante, ele era um marujo, e para a Marinha, até hoje, ele é simplesmente um rebelado, sabe? Não há nenhuma relevância da importância de João Cândido para a Marinha Nacional, que o renega até hoje. E aí o que acontece é que Brizola consegue dar uma pensão em dinheiro, equivalente mais ou menos hoje, que seria 2 salários mínimos, e é aí que ele consegue, que é o que garante o sustento da vida dele até os últimos dias. Ele morre em 69, né, 69. E então ele tem essa importância. O Brizola, eu acho que é o primeiro político, o primeiro homem público que tenta trazer a memória à luz de João Cândido. E no Rio, o governador era, na época, o governador da Guanabara, né, era o Roberto Silveira, né? Roberto Silveira, ele chega a dar uma pensão, não é uma pensão, ele chega a dar um dinheiro para João Cândido também, fruto do seu próprio salário, tal, como homenagem ao que ele tinha prestado, e é com esse dinheiro que ele compra o terreno, lá na Rua Turmalina, em Coelho da Rocha, onde ele constrói sua única casa própria em que ele morou em sua vida inteira. Então, é uma vida de muita luta, muitos percalços, muita tragédia familiar. Ele teve uma doença respiratória que acompanhou durante anos, e essa doença certamente é fruto tudo que ele viveu, desse período da prisão, com um neto respirado caldo durante tanto tempo, muito pobre. Então a gente fez esse espetáculo para celebrar sua memória no ano em que eram completados 50 anos de sua morte, para que a figura de João Cândido não seja tão pequena como é no livro de história, uma figura tão grande, uma história tão importante que nos livros de história a gente quase não vê. Se a gente pegar as grandes revoltas, né, do início ali da República, a gente vê várias final do Império, início da República, né? A gente vê várias rebeliões sendo celebradas, e Revolta das Chibatas, às vezes, é uma nota de rodapé no livro de história. Isso tem uma questão um componente racial muito grande, né? Celebrar a figura de um herói negro, um herói popular, sempre foi muito complicado no nosso país. Então é tempo da gente celebrar essas figuras, essas pessoas tão importantes. Para ter uma ideia, a música do Aldir Blanc e do João Bosco, aquela Muito Tempo nas Águas da Guanabara, ela foi censurada, né, pela ditadura, e uma das questões era o empoderamento que se dava à questão racial. Tem um verso que é marcante, que é falando exatamente da chibata, dos castigos físicos, que é aquele: jorravam das costas dos santos rubras cascatas, jorravam das costas dos santos entre cantos e alguma outra palavra, e cantos e chibatas. Essa é a versão que todo mundo conhece, mas a versão original fala que rubras cascatas jorravam das costas dos pretos pelas pontas das chibatas. E isso é sequestrado de nossa cultura popular, é sequestrado pela ditadura de nossa história, censurado. E toda a referência que era dado à Marinha foi também, na época da ditadura, tirada dessa música. Então, lá, em vez de falar o marinheiro, fala feiticeiro. Em vez de falar o almirante, fala navegante. Em vez de falar... Então, assim, tem vários versos que teve a sua letra alterada para poder não fazer essa celebração da figura de um herói popular, um herói negro, um herói verdadeiramente de nosso povo, né? Não é um herói nascido das elites, não é um herói, como diz o Samba da Mangueira, né? O herói que está nos
nas molduras, né? Aquele verso lindo do Samba da Mangueira do ano passado, que há sangue retinto, pisado, atrás do herói emoldurado. Então, João Cândido é um desses sangue retinto, pisado, atrás de figuras que são celebradas historicamente na nossa história, e a gente precisa agora fazer esse papel de inversão, celebrar figuras como João Cândido, como fundamentais para a história do nosso país, para que essa história não seja nunca mais apagada. Então é por conta disso que a gente resolveu fazer esse espetáculo. A gente teria temporada aqui no Rio esse ano, estaria estreando em abril num espaço que tem ali perto do Campo de Santana, né, um teatro que tem ali. Esqueci o nome do teatro agora. Terreiro Contemporâneo, que é uma casa que abriga muitos espetáculos de temática negra. Nós faríamos espetáculo ali. Depois nós iríamos para São Paulo com esse espetáculo, e foi tudo paralisado por causa da pandemia, mas a gente espera voltar em breve. Então, acho que é isso, Fernando. Eu acho que se tiver perguntas, a gente pode continuar falando. Isso aqui eu fiz um levantamento mais geral sobre o João Cândido, sobre sua história, sobre a sua importância fundamental para a cultura e para a luta contra as desigualdades, contra a opressão e contra a tirania em nosso país. Sim, muito bom, assim, saber um pouco mais sobre não só a história, né, de João Cândido e tal. Acho que é importante a gente ter essa... É isso, saber a história, né, dos nossos heróis, né? A gente está falando de um homem negro, né? Que é isso, passou por todos os tipos de racismo, e a gente não está falando só do racismo estrutural que acompanha os pretos brasileiros, né? A gente está falando de um racismo que foi na pele, que marcou, né? E marca. E a gente está falando disso assim, num contexto de 1910, mas a gente ainda tem outros contextos, né? Assim, acho que Fernando, uma coisa também... se a gente lembrar, ano passado, lembra que teve aquele caso do supermercado lá em São Do Paulo? Extra. Que o rapaz. Não foi Extra, não, foi outro. Foi Ricoy o nome do supermercado. Ricoy. A Não, também gente teve até fala dois. disso. A gente até fala disso no espetáculo, que ele com fio elétrico, ele recebeu chibatada, né, chicotada do segurança, né? Então a gente vê que passam-se 110 anos e algumas reproduções continuam, né? Sim, não, e a gente continua tendo isso. Acho que é importante a gente falar um pouco da história também. É isso, para a gente também ressaltar, né, a importância dos heróis brasileiros, né? De Zumbi, da Andara, a Luísa Maim, a João Cândido e a tantos outros que aparecem, é isso, nos discursos de muitas pessoas, mas não aparecem nos livros de história. E a gente luta para ser o contrário, né? Para eles aparecerem nos livros Sim. e não só nos discursos. Apesar que a história também falada é muito importante, a gente também não pode esquecer disso, que as sabedorias também são das mais diversas formas. Uma grande Mas vitória foi ano passado a inserção do nome dele no livro de heróis do estado do Rio de Janeiro. Foi uma batalha muito grande e o nome dele foi colocado. Só uma coisa que eu esqueci de falar, que eu acho importante dizer, que a perseguição que a Marinha fez contra ele foi tão grande que ele tentou trabalhar em outros navios, né, fora da Marinha de Guerra, da Marinha Mercante, como era um grande timoneiro, conduzia navios, ou então no navio de transporte de pessoas. Em todas as vezes que ele começava a trabalhar, ele era mandado embora logo em seguida por pressão da marinha local desses locais, né? A marinha de lá de Santa Catarina, que trabalhou um tempo lá, pressionou os donos dos navios e ele era mandado embora. E até a própria questão da pesca, ele foi mandado embora algumas vezes também. Então, sobrou para ele, para estar perto do mar, essa questão do descarregar o peixe. Então, é uma perseguição muito brutal que esse homem sofreu durante toda a sua vida. sim, e acho que tem outras coisas que são importantes a gente falar, né? A gente está falando de uma pessoa que teve uma importância, né, para outros, né, para o futuro, né, em si. É isso, a Marinha hoje não tem castigos físicos. Isso é uma vitória. Né? Naquele tempo, isso foi uma vitória gigante. A gente está falando de alguém que conseguiu colocar canhões apontados para a sede do governo. A gente não está falando de qualquer revolta. A gente está falando de alguém que Exatamente. possivelmente
foi uma das maiores ameaças, e ameaças de não uma ameaça coisa, mas uma ameaça de estrutura, de mudança de estrutura no nosso país. E acho que hoje isso também é um recado, né? A gente também precisa mudar as estruturas do nosso país. Acho que a gente está dando recado, acho que a Baixada Fluminense dá esse recado há muitos anos, né? A gente sempre foi recinto de heróis, né? E recinto de resistência. A gente está falando principalmente dos quilombos, né? A gente pode falar aqui que a Baixada era cercada de quilombos, a Baixada tinha a história das hidras do Iguaçu, que eram quilombos que iam pelos caminhos do rio e é isso, quando tinha perseguição se dividia em vários locais e cada vez ia surgindo mais locais. A gente está contando essa história que não é uma história de agora, né? Não está surgindo as histórias agora, são histórias de resistência, de luta, e acho que isso é importante. Acho que quem quiser também colocar apontar questões, apontar perguntas também é importante. Acho que isso aqui, para além de uma exposição de alguém que fez uma peça sobre o João Cândido, também a gente está falando de, duas pessoas da Baixada Fluminense. Acho que também é importante ressaltar isso, né? Tanto o Baião quanto eu somos de São João de Meriti. Estamos sempre... E essa foi a motivação da criação do espetáculo, Fernando. Porque se a gente fala em São João de Meriti sobre o João Cândido, muitos meritienses nem sabem que ele viveu lá. Existe o Museu Maria João Cândido, que ainda não tem o prédio físico feito, né? Vai começar a construção agora, mas ele funciona numa sala ali ao lado da prefeitura, no prédio Antares, e as pessoas não sabem sobre o João Cândido. Por isso que quando a gente fez o nosso projeto, ele não foi simplesmente sobre o espetáculo. Nós fizemos algumas mesas de bate-papo com especialistas para debatermos a importância de João Cândido. Nós fizemos 2 delas em São João. Nós fizemos 2 no centro do Rio, 2 em São João e 1 em Nova Iguaçu. De São João foi a abertura do projeto, a gente fez no centro de São João, na sede da companhia, com o professor Álvaro, que é da Universidade Rural de Nova Iguaçu, né? E ele pesquisa João Cândido, pesquisa esse período do início da República, e com o Frei Tatá, que é um batalhador de São João de Meriti, pela questão da igualdade racial, da luta, e também por João Cândido. Nós fizemos uma na Estácio, na faculdade, na Estácio de Sá, com o professor Rodney, que organiza a Flidan, e com o professor Leonardo Bruno, que até é de Nova Iguaçu, companheiro nosso também, e aí ele é professor de história de lá da instituição. Fizemos esse bate-papo na Estácio. Aí teve um momento que nós fizemos uma pergunta para os estudantes, quem sabia da existência do museu. Nem 10% dos estudantes da Estácio de São João de Meriti sabia que tem um museu em homenagem a João Cândido na cidade. Então a gente precisa levantar a história para que São João de Meriti tenha orgulho de João Cândido, né? Desse herói que passou pela nossa terra, passou pela nossa cidade. Sim, não, isso é muito importante. A gente está falando isso. Por mais que não tenha nascido nem nada, mas ele viveu aqui, acho que é isso. A família dele continua vivendo aqui no nosso município. Continua vivendo aqui, sim. E é isso. A neta dele mora no mesmo endereço que ele morou, sabe? A gente conversou com todos eles, a gente fez entrevista com o filho, foi importantíssimo para a criação, conhecer esse lado familiar dele também, né? Sim, não, e acho que é muito importante a gente ter essa ideia, né, sobre como tem essa importância, né, da criação para além dos laços, né, de afetividade com o local e tal, a gente também tem a questão de pensar, né, quantos heróis a gente tem aqui no nosso município que às vezes a gente não dá o devido valor, né, seja isso porque o poder público não dá esse engajamento também, mas também a gente não tem esse reconhecimento de órgãos e de locais que às vezes poderiam fazer isso. Acho que o Frei Tatá, por exemplo, com a ideia do Museu do João Cândido, faz um excelente trabalho. Acho que a gente também a gente está sempre falando do museu, né, do Museu do João Cândido, né, todas as vezes que a gente faz mesa, toda vez que a gente vai falar alguma coisa sobre o João Cândido, a gente sempre lembra do museu, que acho que é uma parte importante dessa luta. E acho que também o reconhecimento, né? Acho que o movimento negro é isso. Agora falando um pouquinho, né, de coisas próprias, eu acho que é real, assim, o movimento negro, muitas das vezes a gente utiliza João Cândido como um herói e tal, e
E é isso, acho que o devido reconhecimento para João Cândido, seja a entrada dele no livro de heróis da pátria, seja a entrada do livro de heróis do estado do Rio de Janeiro, não é só isso que a gente quer. A gente quer, por exemplo, que ele seja reconhecido pelas futuras gerações. A gente quer que ele seja nome de rua, seja nome de praça, seja nome de escola, né? Isso, que ele tenha esse devido reconhecimento, né? A gente fez hoje uma campanha pelo Rua, né, pelo movimento que faço parte de juventude, que era quantas estátuas, ruas e tal, locais a gente conhece enquanto heróis, da população mesmo, seja João Cândido, seja Zumbi, Dandara. Quantas estátuas a gente conhece? São poucos os locais que têm essa potência, essa representatividade, e acho que a gente precisa mudar isso. A gente está falando de um país, né? É isso, a gente tem, sei lá, desde a revolta, desde a cabanagem até as revoltas do Sul, a gente tem próprio João Cândido, a gente tem várias revoltas que às vezes são deixadas de lado, e é isso, são pessoas que lutavam contra as estruturas de poder, lutavam contra as estruturas que, é isso, na maioria das vezes a gente não está falando de, como posso botar, a gente não está falando de bonzinhos e vilões, né? A gente está falando da história do nosso país, da história do povo brasileiro. E acho que isso também, acho que a gente, de vez em quando, a gente dá esses... a história do ponto de vista daqueles que não têm a história contada a partir de si, né? Sempre é contada a partir dos outros, né? Então, eu acho que isso é uma coisa importantíssima pra gente. Isso, eu acho que a gente sempre coloca essas coisas, né? Agora, acho que é importante, para além também contar um pouquinho dessa ideia, né? Acho que você já contou parte, né? Porque foi essa ideia de fazer uma peça sobre João Cândido. Mas assim, acho que vamos lá, falar um pouquinho mais sobre como surgiu essa ideia, que acho que isso também é importante. Então, a companhia... Pode falar. Então, a companhia ela surge em 2013, né? A companhia CERN, sediada em São João. E para você ter uma ideia, Fernando, a gente surge em 2013, mas a primeira vez que a gente consegue se apresentar em São João é só em 2016, 3 anos depois da fundação da companhia. Né? São tantos problemas estruturais para a relação de cultura na cidade que a gente só conseguia se apresentar fora da cidade. Né? Então, chegou um momento que a gente falou assim, não, a gente tem que falar sobre nossa cidade. Começamos a pensar qual o tema sobre nossa cidade, até que chegamos a João Cândido, porque estava isso foi 2018, estava ali na boca para poder ser completado o 50º de sua morte. Né? Eu falei assim, então, chegou a hora da gente falar de São João através de João Cândido. A gente vai falar dos dois. Tanto que o nome do espetáculo, o seu nome da rua, é esse ponto de vista territorial mesmo, né? Esse pertencimento territorial. Eu sei que para poder falar sobre o João Cândido, eu deveria ter outros olhares. Por mais que eu tenha esse olhar territorial como morador, como nascido em São João, tudo isso, ele é uma pessoa muito importante, fundamental, em várias lutas de igualdade racial. Então nós montamos uma ficha técnica, não só ator, atriz, né? Não só quem está em cima do palco, mas que também quem está fora do palco, os bastidores, essencialmente de artistas e técnicos negros e negras. Porque não dava para ser só a visão de um homem branco, que eu sou, contando essa história. Né? Então, foi fundamental que a gente trouxesse essa galera por uma questão de discurso, mas ter esse discurso dessas pessoas, todas elas construíram um espetáculo inteiro ali com a gente, e também de integrabilidade. A gente está falando de uma questão tão fundamental que essa questão de reconhecimento, de valorização. Esse dia, a gente teve um patrocínio grande desse espetáculo, do Banco Itaú, então que esse dinheiro chegasse nos artistas e técnicos negros, que são descendentes diretos de todas essas lutas, né? Então, isso foi uma escolha que nós fizemos. Aí, durante o processo, eu percebi que, apesar de a gente ter uma ficha técnica majoritariamente de técnicos e artistas negros, a visão que estava, assim, como eu escrevi e dirigi, acabava que numa hierarquia tinha a visão do branco, né? Para poder não ter isso, o que eu fiz? A gente convidou o Rodrigo França, que é um
é um diretor de teatro, um teatrólogo fantástico que nós temos hoje, que tem essa pauta da negritude muito forte para poder co-dirigir esse espetáculo comigo. Então ele veio fazendo uma supervisão artística de tudo que estava sendo falado. E foi fundamental, porque se eu trazia a questão territorial de São João de Meriti, ele não tinha territorial, mas ele tinha essa questão da negritude. Então a gente conseguiu casar esses dois movimentos para poder criar esse espetáculo. E foi um processo de muita escuta mesmo. Eu lembro que teve uma cena que era uma cena da chibata mesmo, da chibata, aquela para poder marcar os castigos físicos. Eu estudei em casa pra caramba, pensei, rascunhei, levei para o ensaio, joguei a proposta, fez, ensaiou, tudo isso. Quando acabamos de fazer aqueles movimentos todos, uma atriz virou para mim e falou assim, se eu assistir, uma atriz negra da companhia, da cena Valadares, ela falou assim para mim, se eu entrasse no teatro e assistisse essa cena, eu levantava e ia embora. Eu não quero ver isso no palco mais. Eu falei, opa, vamos sentar. Sentamos todo mundo e fomos conversar. Vamos entender como contar aquela história sobre outro ponto de vista. Porque, de alguma forma, eu trouxe o meu ponto de vista sobre o tema. Só que não era esse que a história pedia. Então, a gente reconstruiu tudo ali conjuntamente, fizemos uma cena, ficou linda, com música, com som, com tudo isso, sem ter a presença de alguém levando a chibata. Não precisa disso. A gente pode poetizou de maneira forte, firme, né? Machucava quem estava ali, mas não tinha ninguém fisicamente recebendo uma cena de chibata através dessa conversa que nós tivemos. Então foi um processo de muita abertura, muita escuta, e nós tivemos passagens lindas, assim. A gente foi lá, a gente estreou em Cruzilhada do Sul, né? Seria na rua, a cidade natal dele, tudo sendo montado, estrutura de luz, o som sendo montado, veio um temporal, mas um temporal que nada pôde ser usado. A gente corre para o ginásio da cidade. E aí tivemos que improvisar, tal, muita garra fazendo. Agora, a gente percebeu o seguinte, uma cidade interior do Rio Grande do Sul, a gente andava pela cidade, a gente só via brancos louros, o tempo inteiro. Até que a gente foi conhecer um projeto social da cidade, numa periferia da cidade. Uma cidade de 5 mil habitantes, pequenininha. 10 mil, entre 5 e 10 habitantes, pequenininha. A gente foi para a periferia lá. Uma ONG, uma ação social. Os negros estavam todos ali. Sabe? Então, a gente vê como que essa questão, né, econômica até hoje persiste, né? E certamente João Cândido não era daquele centro da cidade. João Cândido ele era desse lugar. E aí, esses alunos dessa ONG, a ONG, acho que é Bate-Lata, né, que faz percussão e tal, nós convidamos todos esses alunos, maioria negra, para fazer o quê? Para abrir o espetáculo para a gente. Antes do espetáculo, eles foram para lá e eles fizeram o show deles, para que a cidade pudesse conhecer também a arte que é produzida por essa galera de lá hoje. Foi lindo, foi uma choradeira só, foi muito bonito. Depois, tem uma outra história que é bonita, mas corta o coração também. A gente fez na Flidan, né? Apresentação na Praça da Matriz, na programação da Flidan, que é a feira literária da diáspora africana, que o professor Rodney organiza durante alguns anos lá em São João, e é certamente o evento cultural mais importante da cidade, e sem apoio do poder público, na raça, na garra mesmo, ele faz aquela feira trazendo tantas pessoas importantes, né? Nós apresentamos ali, na praça pública. Ok. As pessoas foram chegando, né? Tinha uns para assistir, mas o teatro acontecendo, vai chegando gente, ok. Tinha um garotinho sentado com um negócio de bala de chocolate que estava vendendo, né? No colo dele, ele sentou e assistiu o espetáculo todinho. Ok. 2 dias depois, a gente apresentou no Paço Imperial na Praça 15. Acabou tudo, material no caminhão, material veio para cá, fomos tomar uma cerveja, a equipe depois ali na Rua do Ouvidor. De repente veio um garotinho assim pra gente. E você é aquele marinheiro que estava lá na Praça de São João. Aí ele vira para outra menina e fala assim, você é que morreu queimada, né? Que é a filha que morre queimada. Não, minto. Você é que pegou fogo de mentirinha, né? Garoto de uns 7, 8 anos, né? E aí, você viu aqui? Não, eu vi lá na Praça de São João ontem. E ele estava
vendendo a bala no outro dia, lá na Praça 15, lá na Rua do Ouvidor. E aí começamos a conversar com ele, tal, ele é de Caxias, do Gramacho. E aí depois a mãe chegou, tal, conversou, foi e eles foram embora. Mas são histórias assim que esse menino foi apresentado ao teatro porque esse espetáculo estava na rua. Se esse espetáculo não estivesse na rua, esse menino não teria acesso ao teatro, porque teatro é negado a parte da nossa população. Equipamentos culturais, produtos culturais, ainda é uma forma muito segregadora de elitismo no nosso país. Teatros, eu falo sempre que esses teatros suntuosos, algumas arquiteturas oprimem. Tem gente que vê aquilo e fala assim, isso não é para mim, não. Então a gente precisa quebrar um pouco essas barreiras. E ver esse menino se apresentando no teatro, se apresentando a história de João Cândido na praça, e depois, 2 dias depois, ele vê os atores que estão ali, da Baixada também, e reconhecer, eu acho que isso é uma coisa muito importante que a gente precisa fazer mais nos nossos territórios, sabe? Não, eu acho que é isso, acho que tudo que você tá contando, né? Aí acho que já até botaram aí que você está fazendo valer seu título de historiador e cidadão meritiense, né? Não sou historiador, não, eu sou professor de português. Mas já estava fazendo valer aí mais um diploma aí. Tá vendo? Eu queria, mas acho... assim, até falar sobre isso. A matéria que eu mais gostava na época de escola era história. Era a que eu mais gostava, sem sombra de dúvida. Mas como eu escrevia e eu queria ser escritor, fui fazer letras, achando que me ajudaria nisso. Aí fui fazer letras, fiz artes cênicas e não fiz história, mas é paixão também, né? Sim. Mas acho que até para pegar um pouco esse gancho, né? Acho que é importante a gente falar, né? Que acho que é isso, a gente está falando também de uma integração, né, entre o que é a cultura e a população, né? É isso, vocês fizeram uma apresentação em praças, em locais que é isso, de visibilidade da população, e acho que isso é importante a gente falar também. Acho que você traz muito isso. Acho que toda vez que a gente vai fazer uma mesa ou bater papo, a gente sempre fala, né, que São João não tem um teatro público, não tem Só o Sesc. não tem um local que a gente possa fazer as apresentações teatrais, seja da Companhia Cerne, seja de outras companhias de teatro, né? A gente está Não tem falando política. de... Fernando, não tem política pública para a cultura, ela foi escanteada durante anos. E hoje, nesse período de pandemia, a gente passa um problema seríssimo, porque tem um edital acontecendo, que vai acontecer, está sendo estudado, que é o edital de fundo a fundo, que o Fundo Estadual de Cultura vai repassar verba para os fundos municipais de cultura, para que eles possam fazer ações que garantam o sustento dos artistas locais nesse momento em que a cultura está parada. A cultura foi o primeiro setor a parar e certamente vai ser o último a voltar. A cultura precisa de aglomeração. Teatro, show, precisa de aglomeração. Então vai ser o último setor a voltar. E São João não vai participar desse edital porque não tem fundo municipal de cultura estabelecido. Sabe? Isso é um descaso absurdo. Mais de 20 anos para poder legalizar, formalizar um fundo e não temos fundo municipal. Sim. Então, são questões muito graves que a gente vive, sabe? E a gente está falando não só disso, né? A gente está falando de um setor que é isso, é uma comunicação para a população e não só isso, né? A gente está falando da falta de acesso de uma população periférica a isso e também uma população que é sedenta por cultura, né? Seja através das rodas de rima, seja através do próprio teatro, seja através de qualquer forma de cultura, né? Acho que isso é importante a gente salientar, né? A cultura não é só uma coisa, né? São várias coisas que formam a cultura. E era importante a gente ter uma ideia sobre como fazer a cultura chegar a essa população, e hoje a gente está tendo essa dificuldade, que não é só a pandemia, né? Acho que a pandemia, como eu sempre falo, aumenta 1000 vezes, né, a dificuldade que a gente já tinha, né? Ela só mostra a face mais terrível que a gente já vivia, né? Seja através da fome que a população passa, seja a falta de equipamentos de cultura para a população periférica. E acho que a gente está vendo agora. E uma coisa que eu queria falar, pegando esse gancho também, a questão dos artistas, né? Você falou da montagem da técnica, né? De privilegiar
pessoas negras e negros, e acho que isso Os é importante. únicos brancos que estiveram na ficha técnica são aqueles que fazem parte do corpo fixo da companhia. Todos que foram contratados para esse trabalho foram técnicos e artistas negros e negras. Foi uma forma que, conversando com parte do elenco, eu entendi, que no primeiro momento não seria isso, mas eu entendi a importância da questão da empregabilidade, fazer o dinheiro do setor cultural circular entre essas pessoas que muitas vezes são deixadas à margem também. E acho que isso, acho que fazer só um parênteses, né? Isso acho que é importante, né? A gente está falando aqui, a gente está falando da história de João Cândido com um diretor de teatro que é branco e que entendeu, né? O papel é isso. A gente nesses últimos tempos tem discutido tanto o papel da branquitude no antirracismo, né? Parte desse papel é isso, por exemplo, é reconhecer que em peças de teatro que retratam a questão da negritude é importante ter um corpo, seja não só de atores, mas também técnicos de negros, né, que vejam também as cenas de certa forma, entendendo, né, o que é a questão da negritude, que acho que isso também, na sua fala sobre a cena, por exemplo, da chibata, acho que isso é importante voltar também nisso, né, é isso, acho que as visões, né, mostram também quanto a importância da negritude e tal. Acho que a gente está falando hoje, né, dia 24, que é dia de São João. Isso surge, só um parênteses, Fernando, isso surge por causa de uma atriz que nem está nesse espetáculo, é uma atriz que está num outro trabalho que a gente fez, eu era uma vez um tirano, um espetáculo infantil nosso, que ela fez um monólogo que era sobre uma menina, uma criança negra. Então ela era a atriz que fazia isso. E ela falou com a gente o seguinte: eu era a única da ficha técnica inteira. Então, assim, a imagem que estava sendo vendida era a minha, John. Mas se eu olhasse todos os nomes que estão na ficha técnica, só tinha eu ali. Até que ponto não seria também, nesse momento, ela fala, uma forma de se apropriar de uma narrativa que não é sua para ganhar dinheiro a partir daí também. E aí, entendendo isso, assim, pronto, é por aí que a gente vai seguir. E, além do João Cândido, eu acho que assim, a gente viu um período, um momento de muitos espetáculos de temática negra. O Rodrigo França faz um trabalho incrível sobre isso, ganhou o prêmio ano passado com o Boró, fez o Pequeno Príncipe Preto, fez o Contos Negreiros, tem vários espetáculos dessa maneira, e isso é muito importante. Eu acho que surjam mais, né? Que surjam mais, para poder a gente ter essa história sendo contada de outra maneira também. Não, que a gente possa ir aprendendo com isso. Não, com certeza. Acho que você desempenhou um papel não só de contar a história, de contar, uma história de alguém que viveu na Baixada Fluminense, mas também contou com uma história de um ator, de um grande personagem, né, da negritude brasileira, né? É isso, toda vez que a gente vai falar no movimento negro, a gente sempre lembra de João Cândido. E você retratar isso, né? Acho que você sentiu também esse peso, né? Na hora de retratar, né? Acho que isso assim, eu cheguei a ser perguntado em entrevistas algumas vezes sobre isso. Por que eu, como um diretor de teatro branco, fui contar a história do João Cândido? E aí eu sempre vou para essa questão territorial, né? O primeiro movimento foi questão de São João. Mas depois de contar essa história, a gente se cercou de outros artistas e profissionais, sabe? Sim, e acho que isso é importante, né? Acho que pensar, né, como isso tem essa importância, né? E acho que uma outra coisa importante, acho que também tem um comentário agora aqui, que é da Riva Mariane Pomuceno, que ela fala que gostaria que o Vinícius Baião comentasse sobre a doação dos documentos produzidos pelo espetáculo para o Museu Municipal Marinheiro João Cândido. Ah, sim, sim. No projeto a gente contemplou isso, né? Assim, já que a gente está querendo celebrar essa memória, que fossem produzidos materiais que pudessem ficar depois para a cidade, né? Então nós doamos, eu não sei o número exato, mas cerca de 20 fotografias grandes, né, tamanhos grandes, do espetáculo, né, e tem uma que é linda, que é na Praça da Matriz, com a igreja de fundo, né? Então a gente fez doação desse material. Além disso, nós doamos também alguns vídeos. Nós doamos um vídeo com a íntegra da apresentação, né, para o museu.
E os registros que nós fizemos de entrevistas e de mesas de bate-papo foram doados todos esses vídeos para o Museu Moreira João Cândido. Esses vídeos, alguns, estão até no YouTube da Companhia Cerne. Estão disponíveis lá. O do espetáculo não, mas esses bate-papos, esses encontros estão lá. Mas nós fizemos doação de todo esse material para o Museu Moreira João Cândido, porque é uma forma fundamental da cidade ter, né, o registro de tudo isso que a cidade está produzindo e que outras pessoas possam conhecer, já que se não assistir o espetáculo, saber um pouquinho da gente, saber um pouquinho que em São João, em determinado momento, uma companhia de teatro decidiu contar a história de João Cândido e da cidade também. Não, isso é muito importante. Eu acho que você fez um trabalho, né? E continua fazendo, né? Porque a peça só parou porque é isso, estamos no meio de uma pandemia. Dá uma dor no coração. Eu fui esses dias na sede da companhia pegar uns materiais, aí ver aquele cenário todo no chão, assim, guardado, dá uma dor. E acho que isso é um trabalho importante, né? Que você desenvolveu, que é não só de contar a história de alguém que é da Baixada e tal, que morou na Baixada, mas contar essa história de um grande ator, de um grande personagem, né, do movimento negro. Mas acho que uma coisa também importante, e acho que vale salientar, né, que acho que a cultura em geral, né, a gente sempre olha a cultura como uma forma de contar a nossa história, né? A cultura é a nossa forma de contar a história, né? Seja através de uma rima, seja através de uma música, seja através de uma peça de teatro, seja através de um filme, seja através de outras expressões culturais. E acho que você faz esse trabalho, né, de historiador. Acho que vou brincar de novo, né? Você é um historiador a partir da cultura. Sim. E acho que isso é importante a gente trazer isso também, a importância da cultura para a história, né? E para isso, para a gente mostrar o quão importante é, né? A gente está falando de várias questões que às vezes são abordadas em peças, em filmes, livros, e que às vezes não passa, né? Na escola, né? Acho que você, como professor, você sabe bem disso, né? A gente tem uma limitação ainda, por exemplo, a falta de falar sobre a questão da questão da África, por exemplo. A gente tem toda uma dificuldade de se cumprir a lei que foi colocada lá mesmo em 2003. Mesmo com a lei tem resistências enormes, né? E acho que você, como professor de português, inclusive, né? Acho que tem várias coisas, né? A gente fala várias palavras que não têm origem, né, de Portugal ou do latim. ou propriamente, e até propriamente a gente falando assim, não são nem de origens dos povos originários, né, de índios e tal. A gente está falando de palavras que são de origens africanas e às vezes a gente não dá a devida importância, e é isso. Acho que sempre lembrar disso também é importante, né, principalmente. É isso, hoje é uma live que a gente está falando do João Cândido, mas a gente não está falando só de João Cândido, né? A gente está falando de toda uma cultura que às vezes é esquecida e que é isso, a história não vai contar, a história dificilmente conta sobre essas coisas. E a gente tem que lutar para que a história conte, para que essa história continue, né? A gente está fazendo um papel que na África era um dos griots, e a gente está continuando esse papel, né? Fazendo com que a história falada seja continuamente tenha uma continuidade, tenha essa continuidade nas próximas gerações, nas pessoas que estão ouvindo a gente. Acho que é importante. O ator que faz o João Cândido no espetáculo, ele tem um trabalho, é o Átila Bezerra, ele tem um trabalho, é o Madison, no primeiro momento é o Madison Vilela, de Nova Iguaçu, depois é o Átila Bezerra, que é de São João, né? Ele faz exatamente esse trabalho. Além de João Cândido com a gente, ele tem um monólogo sobre o Joãozinho da Gomeia, que é outra personalidade fundamental que a gente precisa falar cada vez mais, né? Duque de Caxias, e também para toda essa questão contra a intolerância religiosa, contra a homofobia, que a gente sempre vê por aí. Então, assim, o Átila está trazendo esses personagens também. Só uma coisa que eu não falei, eu tenho que falar. A Companhia Cerne, ela foi fundada em 2013 pelo Leandro Fazola, junto comigo. Logo depois veio o Igor Neri e veio a Stephanie Lopes. E aí, esses projetos, antes de a gente convidar as pessoas, nós discutimos entre nós. Esse projeto não foi escrito por mim só, não. Eu e o Leandro Fazola, que nós nos debruçamos sobre
a história do João Cândido, para escrever o projeto, para buscar patrocínio, para poder levantar esse espetáculo. Então, eu falei pra caramba e não falei do Fazola, tem que dar os créditos a quem trabalha com a gente o tempo inteiro também, né? A gente não é nada sozinho. Né? Eu falo que eu sou um bando. Onde eu vou, tem um bando comigo. Então, assim, é dessa forma que a gente trabalha, coletivamente sempre. Sim, não, e acho muito bom, né? A gente tá fazendo essa troca também, né? A gente sempre falou, né, em conversas nossas, né, da gente sempre fazer ou uma apresentação da CERN no Mais Nós, ou fazer qualquer outra coisa, e acabou que a gente tá fazendo a live, né? Precisou da pandemia. Pra gente poder juntar. E é muito legal, isso. porque assim, o Mais Nós São João, ele tá ocorrendo ainda na igreja, ou não mais? Não, parou agora, né? Mas a gente estava era lá o local. Era na Igreja Nossa Senhora da Glória, né? Ali perto do PAN. Uma das minhas trajetórias no teatro começa nessa igreja. É nessa igreja que eu conheço o Leandro Fazola. A gente fazia parte de um grupo de teatro da igreja, e depois nós saímos dali para poder fazer a Companhia CERN. E isso é fundamental a gente falar também, que na ausência de espaços culturais, aparelhos culturais públicos na cidade, as igrejas desempenham um papel fundamental nisso. Não só as igrejas, Sim. mas várias outras instituições. Porque o que tem de garotada que é apresentada música, teatro, dentro desses espaços, quando eles não são doutrinadores políticos, né, que é complicado essa questão, mas quando não tem, exerce um trabalho fundamental de interação e inserção social nesses espaços, né? E acho que tem uma coisa que eu acho que é importante também a gente falar, acho que é isso, para a gente já ir encerrando, né? A gente Sim. já pegar esse pique de encerrar, acho que uma das coisas que aí depois vou dar um tempinho para você fazer esses encerramentos, mas acho que um último tópico a gente tem uma importância tão grande, né, para a história do nosso país enquanto resistência na Baixada Fluminense, né, que hoje também a gente continua tendo essa importância, né, seja nas ações de solidariedade. Antes de encerrar, é sempre importante a gente ressaltar isso, né? A gente está fazendo Sim. lá em Caxias, São João, Nilópolis, em vários locais a gente está sempre fazendo essa ponte, né? Seja através do movimento a Caxias, né? Com companheiros da cidade, também o Mais Nós faz parte, seja o Movimento São João, seja através do Ingreve Futebol Clube, que também é um grande colaborador do Mais Nós em vários espaços, seja através de projeto de solidariedade lá em Nilópolis. Acho que isso tudo acho que é importante nesse período de pandemia, né, a gente ressaltar, e acho que a cultura também faz essa parte, né, em diversos pontos. O Baião lutador aí pelo projeto pelo projeto de abrir os editais, né, da cultura, né, para as pessoas receberem algum tipo de auxílio durante esse período. Acho que é importante a gente salientar essas coisas, porque é isso, nesse período agora, como diria, né, qualquer ajuda é bem-vinda, mas não só isso, né? A gente está fazendo uma parte que às vezes o poder público deveria fazer, e a gente que está tomando a frente é exatamente porque a gente sabe quem está sofrendo. E acho que isso tem uma importância muito grande. Então, eu acho que é fundamental toda a rede, essas redes de solidariedade, essas redes de afeto que são colocadas, mas é fundamental que a gente reconheça que o que vai vencer a crise, de fato, é política pública, né? A gente precisa cada vez mais defender o SUS, por exemplo. Eu acho que ficou evidente nesse período de pandemia que sem um sistema de saúde público nós não teríamos condições nenhuma de nos suportarmos nesse momento, de que todas as medidas econômicas que o governo federal não faz, elas precisam ser feitas. Né? Nós temos em São João de Meriti, por exemplo, uma gama de pequenos comerciantes que estão endividados, que estão com medo de não abrirem suas portas novamente, porque não tem auxílio do poder público. A gente viu na fala ministerial, por exemplo, que tem que dar dinheiro para os grandes porque eles vão dar lucro, né? Os pequenos vai dar prejuízo para a gente. O Guedes falou isso. Então a gente tem que saber que a gente precisa cada vez mais de um Estado que cuide dessas pessoas. Cuide não, que trabalhe em prol dessas pessoas, né? Cuidar fica muito na questão paternalista e não é isso que a gente quer, não. A gente quer direitos, né? Então para mim fica cada vez mais claro que
a importância disso. E até na questão cultural, como eu falei, né? A falta da política pública durante décadas em São João, hoje não vai ter o repasse do fundo a fundo. Uma outra questão importantíssima, foi aprovada a Lei Aldir Blanc, e o presidente tem mais 5 dias para sancionar a lei, não sancionou até agora, mas se sancionado, São João vai receber mais de 2 milhões de recursos que têm que ser aplicados exclusivamente na cultura. Exclusivamente na cultura. A gente tem que ficar muito de olho nesse dinheiro, porque eu não duvido nada que várias ONGs que são ligadas a vereador X, vereador Y, se inscrevam para tentar parte desse recurso, mesmo sem produzir nada de cultura, né? Então a gente tem que ficar muito atento a isso. Eu vou fazer uma conversa com umas pessoas do Conselho Municipal de Cultura para ver se a gente cria algum mecanismo para que esse dinheiro da Lei Aldir Blanc seja para CPFs e não para CNPJs, porque dessa forma a gente vai conseguir levar diretamente o artista de rua, ao músico que toca no bar, que não está podendo trabalhar agora, levar diretamente essas pessoas que mais estão precisando e mais afetadas nesse momento, para que não haja um desvio de funcionalidade desse recurso, que, infelizmente, se não tiver olho atento, numa cidade onde o prefeito está sendo investigado por superfaturamento em máscaras de proteção, onde o presidente da Câmara de Vereadores está preso por superfaturamento em respiradores, um recurso que chega para a cultura ser desviado para outra função, não é nem um pouquinho, vai ser nem um pouquinho surpresa, né? Então que a gente crie mecanismo de fiscalização e para poder fazer com que esse dinheiro chegue em quem mais precisa. São mais de 2 milhões de reais que vão chegar e tem que ser aplicado em 60 dias. Se não for aplicado, volta. Então a gente tem que ficar muito atento a isso para que os artistas, por exemplo, eu conheço gente que tem escola de dança, está sempre dando aula agora, vai fechar a escola, não consegue pagar o aluguel, sabe? Então a gente tem que fazer com que esse dinheiro chegue nesses trabalhadores da cultura. Então é uma luta que vai precisar ser empreendida, defendida por todos nós aqui nesse momento. E viva João Cândido. Viva João Cândido, viva Almirante Negro. É isso, galera. A gente vai encerrando por aqui. Mais uma live do Mais Nós. Agradeço ao Vinícius Baião. Foi muito importante, né, a gente ter esse momento para falar um pouco sobre João Cândido e falar sobre toda essa história que os livros não contam, mas que a gente está contando hoje. E é isso, galera. Só fica o convite, Fernando. Lá no YouTube da Companhia Cerne tem um vasto material que nós produzimos sobre o João Cândido. Então, se alguém quiser saber um pouquinho mais, todos esses encontros que eu falei que a gente fez na Estácio, lá no Teatro do SESI, no Nova Iguaçu, estão registrados lá. YouTube da Companhia Cerne, todos esses vídeos estão lá, todo mundo pode ir lá e conhecer muito mais sobre o Almirante Negro. E para a galera também, as aulas vão estar também no YouTube do Mais Nós. Então já tem essa aula também, daqui a pouco vai estar lá no YouTube. Quem quiser ver depois, é isso, gente. Uma boa noite, se cuidem e até a próxima. Até.